Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo continue em nosso meio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. É motivo de estar alegre, é motivo de alegria estar aqui nessa noite, para trazer aquilo que o Senhor colocou na tábua do nosso coração. Eu sei que os louvores já foram tocados nessa noite. Eu sei que já foram ministrados pelo louvor, porque o louvor também liberta. Porque Deus opera entre os louvores. E eu sei que nessa noite nós saímos dos nossos lares no intuito de ouvir algo da boca de Deus. Então as vossas expectativas venham voltar para a palavra, não para o profeta. Porque temos que fazer prova da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer a Deus nessa noite. Louvar a Deus pelo pastor Ailton e os demais irmãos, alguns a qual me conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. Estou nessa noite aqui com minha sogra, a qual é minha segunda mãe, a qual eu amo, a qual é a nossa intercessora. A minha esposa e o meu filho não pôde estar aqui nessa noite devido ao trabalho e devido também ao trabalho na igreja. Mas mando um abraço para a igreja e dizer que bom estar aqui nessa noite, congregando com vocês. É uma alegria de revê-lo. É uma alegria de estar congregando junto nessa noite, porque o Senhor diz que quão bom é, suave que os irmãos vivam em união. O salmista Davi, ele vai falar no Salmo 133. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria tem que vir de casa. A alegria nós não encontramos aqui. Nós trazemos a nossa alegria crendo que quando nós se reunimos neste lugar, neste tabernáculo de Cristo, é para unir a nossa fé, para que atraímos a presença de Deus para as nossas vidas. Porque o motivo de atrair a presença de Deus é para que ela possa fazer conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Sem longas demoras, acho que alguns já me conhecem aqui. Eu congrego aqui na Igreja Batista Osana Renovada, aqui na Artêmia, a qual eu não ficava aqui, eu ficava lá no bairro, ali no Jardim da Paquera, Olhos d'Água. Mas aprove o Senhor trazermos nós de volta, né? E temos que fazer a obra. Porque se eu e você não fazer, Deus vai vir a outro a fazer a obra. Porque a obra de Deus não pode parar. Mas sem longas demoras, encontre aí na tua Bíblia o livro de 2 Reis 4. Nessa noite eu vou falar de um homem, de um profeta chamado Elias. Quanto você procura? Elias, irmãos, foi um homem a qual sobreviveu durante uma perseguição de Jezabel, a mulher de Acabe. Porque Jezabel colocou desejo no seu coração de destruir os 100 profetas de Deus naquela época. E a Bíblia narra aqui, esses 100 profetas, um profeta desse era Elias. E Elias, ele ouvindo tudo isso, ele vai ser direcionado por Deus para ir para um lugar. E nessa noite nós vamos entender que tem caminho aos nossos olhos que não é bom. Temos que seguir em direção à voz que Deus nos dá. E nessa passagem, a qual eu vou ler nessa noite, eu vou mencionar também o esposo desta viúva, que diz assim, poder ficar sentados mesmo. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Então Eliseu disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos,
vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Eu quero parar um pouco para refletirmos nessa passagem. Essa mulher, essa viúva, a qual a Bíblia não menciona o nome dela, mas dá um título como viúva. Ela chama Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, ele temia Deus e ele morreu e deixou uma dívida. Sabemos que quando uma pessoa morre, sendo homem, pai de família, a dívida, ela não vai passar para a viúva, porque não tem como pagar aquela dívida, porque não foi ela que fez. Mas aqui nós vamos notificar que quando essa mulher chama o profeta, ela vai falar das qualidades de Obadias. Obadias foi um homem que morava dentro das províncias de Acabe e Jezabel. Obadias era um homem que governava sobre aquele reinado, sobre aquela casa, sobre aquele palácio. E quando Obadias, ele vai ficar sabendo que Jezabel queria matar os 100 profetas de Deus, Obadias vai tomar um dinheiro emprestado, meus irmãos. Obadias vai pegar esses 100 profetas. Obadias vai esconder esses 100 profetas em cavernas, em covas. Ele vai dividir 50 e 50. E a Bíblia narra que Obadias vai alimentar esses profetas por 3 anos. Não é 3 dias, nem 3 semanas. Ele vai estar alimentando esses profetas com pão e água. E a Bíblia narra que quando Deus, ele envia um anjo para falar com Elias, porque Elias, ele senta, minha irmã, e fala assim para Deus: olha, tira a minha vida, porque para mim melhor é morrer. Porque Elias estava vendo tudo o que estava acontecendo naquela época. Mas quando Elias, ele vai adormecer, Deus envia um anjo para servir Elias. A Bíblia narra que o anjo toca em Elias e diz: desperta, come e bebe. E o anjo, mais uma vez, vai despertar o profeta. Come e bebe esse pão, come esse pão e bebe essa água, porque a jornada que tu vai andar é longa. Vai para o lugar onde Deus te mandar. A Bíblia narra que o profeta anda conforme aquele alimento. Ele vai subir ao monte, mas Deus não mandou ele entrar numa caverna. Eu já vi pregadores dizendo que Deus mandou Elias se esconder numa caverna. Não, ele se escondeu na caverna. Deus não mandou ele se esconder. Deus mandou ele se refugiar no monte, porque talvez Elias, ele estava se guardando, porque Jezabel procurava para matá-lo. E a Bíblia narra, irmãos, que quando essa mulher, essa viúva, chama ele para bater um papo, ela vai contar a história do seu esposo. Ela vai narrar como era a vida do seu esposo para o profeta. E agora essa mulher vai colocar a sua dificuldade na mão do profeta, na mão do homem de Deus, crendo. E ela vai dizer assim: os credores bateram na minha porta para cobrar a dívida. E eles querem levar os meus 2 filhos como pagamento dessa dívida. O profeta vai perguntar para aquela viúva: o que é que eu posso fazer por ti? Deus nessa noite está me falando e te falando que Ele quer que eu e você viva na dependência dEle. Aleluia! Sabe o que é viver na dependência de Deus? É confiar que Deus, Ele é provedor, independente do que você estiver vivendo, porque não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu sei que Deus, Ele fez todo esse trajetório com o profeta Elias.
dias para ele chegar até a vida dessa viúva. Porque as escrituras sagradas vai nos dizer que nunca viu o justo mendigar pão, nem sua descendência passar fome. E agora, o profeta diz assim, ó, o que é que tu tens? Ela vai dizer assim, eu tenho um pouco de azeite na botija. Aí o profeta vai dar uma ordem. Vai até os teus vizinhos e pede não poucas, muitas vasilhas. Irmãos, eu quero trazer algo de Deus para a nossa vida nessa noite. Como é que está a tua vida com o teu vizinho da direita e da esquerda? Da frente e da retaguarda? Será que você está tendo uma comunhão com ele como deve ter? Ou será que tem alguém aqui no nosso meio que não dá um bom dia para o seu vizinho, que está até de mal do seu vizinho? Deus nessa noite está falando, se essa viúva não fosse uma boa vizinha, não desse um bom testemunho, como é que ele ia ficar? Como é que ele ia tomar vasilhas emprestadas? Mas Deus só faz tudo certo. O plano de Deus nunca é frustrado. E ele vai dizer assim, olha, pega as vasilhas emprestada, entra, fecha a porta, que o milagre vai acontecer. Mateus 6,6 diz, irmãos, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor em secreto. Sabe por que muitas das vezes não recebemos o que Deus foi nos prometido? Porque abrimos a nossa boca e contamos para aquelas pessoas que não têm sonhado comigo e contigo. Muitas vezes estamos passando por uma situação difícil, mas antes de entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta, nós chegamos para o vizinho e falamos, a situação lá em casa está assim. Verdade, Deus. Então não é uma dependência no Deus que serve. Será que nós temos essa dependência? Será que nós confiamos no Deus que dá a última palavra? Porque no momento que ela recebe a ordem do profeta, ela faz, crendo. Hebreus 11, eu gosto muito dessa passagem que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aquela mulher tinha um pouco sim de azeite em sua casa, mas ela creu na palavra do profeta, que Deus disse que ia multiplicar o azeite. Nessa noite Deus está falando que não precisa de muito não, é de pouco. O que é que tu tem nas tuas mãos? Fala para Deus nessa noite. Conta para Ele o teu problema. Coloca diante dele a tua dificuldade. Eu não sei o que você está passando nesses últimos dias, mas de uma coisa eu sei. O segredo é Mateus 6,6. Aleluia. O segredo é colocar a boca no pó, porque talvez há esperança. Deus nunca ia deixar a viúva de Obadias perder os seus filhos por causa de uma dívida. Porque a Bíblia narra que quando Obadias vivia na casa de Acabe, a Bíblia narra que aquele homem era um homem temente a Deus desde a sua mocidade. Como é que está o teu temor? Como é que está o nosso temor com o nosso Deus nessa noite? É uma pergunta que Ele nos faz. Aleluia, Jesus. Será que estamos vivendo por vista ou por fé? É forte, Jesus. Como é que a igreja do século 21 está vivendo desses últimos dias? Essa viúva foi a pessoa certa, Aleluia, Jesus. porque ela conhecia quem era o profeta. Glória a Deus. Ei, igreja, Aleluia. existe um profeta dos profetas que eu e você tem que depender dele. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que o último profeta mencionado da Bíblia foi João Batista. E nós temos que confiar nesse Deus que é o profeta. Aleluia. Glória a Deus. Existe aqui uma liderança onde você vai compartilhar as suas necessidades, porque é bíblico um compartilhar com o outro e juntos orar no mesmo propósito para que Deus supra o desejo dos nossos corações. Glória a Deus. Salmo 37
Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo vai fazer. Glória a Deus. Aquela mulher estava desesperada. Talvez aquela mulher passou noites, dias, se preocupando como é que ele ia pagar uma dívida a qual ela não tinha feito. Mas Deus viu o coração dela. Deus viu a esperança que aquela mulher tinha, porque aonde há esperança e vida. E a nossa esperança é no Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: entra, fecha a porta sobre ti os teus filhos. Quer receber milagre na tua vida, na vida da tua família? Fecha a porta. E que porta é essa, pastor? Porta espiritual, onde o inimigo entra para tentar tirar a nossa convicção que estamos sozinhos. Aquela mulher não estava sozinha. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, nada passa despercebido. É tanto que Deus disse que passará céus e terra, mas a palavra dele, ela tem que prevalecer. Aleluia. Por que Obadias morreu e essa mulher ficou viúva? Por causa da dívida que ele fez para guardar os profetas de Deus, para cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia narra, irmãos, que existia um Senhor a qual ele ia sair, ele ia viajar para um lugar bem distante. E a Bíblia narra que ele chama os seus 3 servos e diz assim: olha, a ti eu dou 5, a ti eu dou 3 e a ti eu dou 1. Eu creio que aquele Senhor, ele deu a cada um conforme a sua capacidade de multiplicar. O que pegou 5 multiplicou, o que pegou 3 multiplicou, e o que pegou 1 enterrou, com medo do seu Senhor, que ele sabia quem era o seu Senhor. Mas o seu Senhor não mandou ele enterrar, ele mandou multiplicar. E um dia o Senhor chega, e ele vai ver o que multiplicou com 5, servo bom fiel, 3, servo bom fiel, e 1, servo inútil. Temos que saber o Deus a qual servimos, porque Deus vai nos dar conforme a nossa capacidade de fazer para o reino dele. Glória a Deus. E Obadias foi esse homem corajoso que arriscou a sua vida por amor daqueles profetas. Mas agora Elias chega para aquela viúva e diz para ela: olha, entra, coloca o azeite nas vasilhas. E ela vai dizer assim, ó: acabaram-se as vasilhas, encheram todas as vasilhas. A Bíblia narra que ele diz assim, ó: pega, vende, paga a tua dívida e vai viver do resto. Isso aqui é para quem tem fé em Deus. Isso aqui é para quem confia em Deus. Aleluia. Salmo 125 diz: os que confiam no pastor. É assim ou não é? No Senhor. Glória a Deus. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para si. Talvez não se abalamos, mas temos que ter a convicção que Deus está conosco, irmão. Nada vai fugir do controle de Deus. Eu não sei como é que está a tua vida financeira, eu não sei como está a tua vida emocional, eu não sei como está a tua vida conjugal, eu não sei como está o teu devocional com Deus. E eu sou a primeira pessoa a me colocar também, mas Deus sabe. Ele disse que é o socorro bem na hora. E para que se preocupar? O homem que se preocupou, onde a Bíblia narra, é Josafá. Segundo as Crônicas 20, vai dizer que o rei Josafá, ele ficou sabendo que vinha uma grande multidão contra ele. Ele se desesperou? Sim, porque nós somos seres humanos. Mas só que o desespero chamou Josafá a convocar a todos para se reunir no nome que faz
toda a diferença. Aleluia. E o nome que faz toda a diferença fez. Porque Deus se revela para ele dizendo assim, ó, essa peleja não é tua. Deixa Deus pelejar, irmãos. Deixa Deus cuidar das coisas. Tira a ansiedade, tira a dúvida, tira a incerteza e fica na fé. Coloca a tua fé em Cristo. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor. E você sabe o que é que eu estou passando? Sabemos, irmãos, que é os últimos dias, não da igreja aqui na terra, que estamos vivendo. As pessoas não têm mais o prazer de vir à casa de Deus para adorar ao Senhor. Deus não vai levantar uma situação difícil na tua vida para você vir adorar ao Senhor. Mas temos que ter a alegria de servir ao Senhor. Aleluia. Porque essa mulher, ela sabia quem era o esposo dela. Ela sabia o Deus a qual ele servia. Mas Deus fez que tudo isso acontecesse para que o nome dele viesse sendo glorificado através da vida dessa viúva e dos seus filhos. Deus é aquele que diz que vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos, os portões e os cadeados. Lembre-se que um homem chamado Jairo, no momento que sua filha estava morta em casa, ele vai pedir socorro a Jesus. As pessoas já estavam pranteando, estavam chorando a morte daquela menina. Mas quando Jairo vai com fé, ele ouve uma palavra de desânimo. Mas ele, diante dessa palavra de desânimo, Jesus no meio de uma multidão, onde ele ia curar uma mulher que recebeu a sua cura quando tocou Jesus, alguém vai dizer para Jairo: ei, por que tu vai oportunar? Por que tu vai até o mestre? A tua filha já está morta. Aí Jesus ouve. Ele diz assim: olha, Jairo, crê tu somente. Porque se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, irmãos. E a glória de Deus não é quando eu danço, quando eu pulo, não. A glória de Deus é quando as coisas começam a se encaixar conforme a oração que você faz. Nós não devemos orar para receber objetos. Nós devemos orar para ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz: primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, mano. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós não temos que se apegar às coisas do material dessa terra, mas temos que se apegar ao reino. O reino de Deus está estabelecido dentro de nós. E essa mulher teve fé e não duvidou do que o profeta mandou ela fazer. Nessa noite eu quero te dizer algo. Muitas das vezes o bispo, né? É o bispo? Bispo Pedro, ele chama a igreja com um propósito de orar, fazer uma campanha de 21 dias, de 30, de 40. E muitas das vezes nós murmuramos: não vou não, Deus não falou comigo não. Mas Deus falou primeiro com o líder. Porque Deus é aquele que nos prepara para um futuro. Aleluia. Ele faz aí você passar por muitas turbulências para nos preparar para um futuro. Ele preparou os discípulos para um futuro. Como? Pregou o evangelho que chegou até nós. Aleluia. Então Deus sabe, irmãos, da capacidade que temos de sobressair todas as dificuldades a qual enfrentamos todos os dias. E tem momentos que pensamos em desistir, como Elias. Ele senta debaixo de um zumbro, se não me falha a memória. Isso. E pega a morte. Só que Deus vai enviar um anjo. E tem muitas pessoas que dizem assim, ó: eu estou mandando hoje. Quem somos nós para dar ordem a anjo? Entendeu, irmãos? É Deus que manda o anjo para nos servir. É diferente as coisas. Nós não temos autoridade sobre anjos. Temos autoridade sobre os principados e potestades. Porque Deus nos deu autoridade. Então talvez, irmãos, na nossa caminhada, o desânimo é certo que venha. Mas necessário perseverar naquele que nos chamou.
Sabemos que aqui na terra vamos passar por todos os momentos de dificuldade, turbulência. Porque quando Deus falou para esse profeta, vai para o monte, ele entrou na caverna. Aí Deus pergunta assim, está fazendo o que na caverna, varão? Eu me escondi porque eu sou o último profeta e Jezabel me procura para me matar. Aí Deus disse, olha, vai passar um vento, mas não sou eu. Vai ser a tempestade, eu não vou ser eu. Vai passar um fogo, eu não sou eu. Aí Deus fala com a voz suave. Aleluia, Deus. Sai da caverna, Elias. Glória a Deus. E vai para o lugar aonde eu te mandar. Aleluia. Temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Porque se nós, no momento da luta, da aflição, não parar, não respirar e dizer, Senhor, fala comigo que eu estou te ouvindo. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz, quando ouvires a voz do teu Deus, não endureçais os vossos corações. E no momento da dificuldade nós ficamos aflitos. No momento da luta, da angústia, da perseguição, da má notícia, do desespero, ficamos pessoas pidões. Ora por mim, irmão, que a luta está travada. E muitas vezes não fazemos a nossa parte. Não queremos orar. Porque quem tem que fazer primeiro somos nós. Quando o profeta disse, o que é que tu tem em casa? Ela foi sincera. Eu só tenho um pouco de azeite. A Bíblia diz, irmãos, que é no pouco que Deus nos coloca no mundo. Aleluia. Seja qual for o pouco que tiver na tua vida, na minha vida, pastor, é o pouco o jejum, é a pouca oração, é a pouca busca, Deus vai te colocar no muito. Glória a Deus. Deus vai me colocar no muito. Glória a Deus. Temos que entender que somos pessoas que dependemos de um Deus a qual nós nunca vimos. Alguém aqui já viu Deus? Ninguém nunca viu Deus. Mesmo assim servimos a Ele. Aleluia. Pelos seus feitos. Glória a Deus. Quando eu olho cada rostinho, eu percebo que o brilho do Espírito Santo está nas vossas vidas. Aleluia. E isso é Deus, varão. E isso é Deus, irmão. É Deus que faz essas coisas, então não vai ser essa dívida, não vai ser essa luta, não vai ser essa perseguição que vai nos desanimar, crendo que Deus está contigo e que está comigo. Aleluia. Não vamos morrer, não vamos passar vergonha, porque envergonhados e confundidos vão ficar todos aqueles que se levantarem contra nós. E quem é que tem se levantado contra nós? É o príncipe das trevas, irmãos. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados. Mas aqui essa mulher estava passando uma luta financeira, um problema financeiro. E ela chorava. Eu posso imaginar assim. Ela chorava dia e noite. Talvez ela falou assim: Deus, o meu esposo temia ao Senhor. O meu esposo servia ao Senhor. O meu esposo morreu por causa dessa dívida. E agora eu estou aqui na mão desses credores. E eles vão levar os meus filhos. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa. A última palavra vem da boca de Deus. Só dele. Porque o salmista Davi, no seu Salmo 120, olha assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? E ele mesmo respondeu para ele: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto nós vivemos, irmãos, com os nossos olhos fixados aqui na terra, nós vamos ser crentes medrosos, crentes que está a cada dia se afastando de Cristo por causa que não tem fé e não crê que Ele pode mudar essa história, que Ele pode mudar essa situação que você estiver vivendo nessa noite. É noite de refletirmos. Aleluia. Será que eu tenho confiado nesse Deus? Será? Será que eu tenho confiado nesse Deus acorsivo? Porque entrar na igreja, cantar, adorar, se derramar, é bom demais. E quando saímos?
agimos quando vamos viver a nossa vida aí fora? Verdade, Deus. Como é que nós se comportamos diante as lutas, as aflições dessa terra, deste mundo, que não são poucas, são muitas? E eu quero dizer uma coisa nessa noite. E você e nós, que a cada dia se aproximamos de Cristo, tenha certeza que a luta vai aumentar. Não pense que ser crente é fácil. Não pense que renunciar é fácil. O próprio profeta pediu a morte. Jeremias também pede a morte, se não falha a minha memória. Tem situações das nossas vidas que dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer que nada, eu vou largar esse Deus aqui, que eu não aguento mais não. Se com Deus está assim e sem Deus, como é que vai ficar? Como é que vai estar? E nessa noite fica essa palavra nos nossos corações. Aleluia. Obadias foi um homem que temeu a Deus. Perdeu a sua vida por amor aos profetas. A viúva não ficou desamparada. Porque Deus, Ele é um socorro. Mas Ele só vai nos socorrer no tempo dele e na hora dele. Aleluia, Jesus. Depois que a viúva ela vai pagar a sua dívida, eu creio que o coração dela vai descansar. Eu creio que ela vai ter dias, noites de sono reparador, porque Deus proveu na vida dela. Aleluia. Porque Deus agiu na vida dela através do profeta, através do homem de Deus. Tem homem de Deus nessa casa. Aleluia. Tem mulheres de Deus nessa casa que oram. E não oram um Deus que não ouve. E não ora um Deus que está com a mão encolhida. Mas ora a um Deus que tem ouvido todas as nossas orações. Aleluia. Está demorando de chegar essa providência. Ei, quem te disse que é no teu tempo? Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Deus está procurando homens e mulheres que vivem uma vida plena na presença dele. Glória a Deus. Viver na dependência de Deus, irmão, não é fácil. Mas temos que perseverar. Porque Deus, Ele não tosqueneja. Aleluia, Jesus. Olha o que Jesus fez na vida de Jairo. Quando ele chega na casa de Jairo, já estou me encerrando, ele vai ver o alvoroço. Ele vai ver as pessoas que foram pagas para chorar a morte daquela menina. Mas quando Jesus disse assim, eu vou, Jairo, na tua casa. Eu vou mudar a atmosfera daquele lugar. Aleluia. E quando Jesus chega na porta, a multidão vai querer entrar. Mas a Bíblia menciona que Jesus fala assim, ó, sai todo mundo porque a menina não está morta. E riram, zombaram. Só que ele tirou todo mundo. E a multidão queria entrar. Mas a Bíblia narra que Jesus chama os seus 3 discípulos amados. Pedro, João e Tiago. Eles entram também no quarto. Fecha a porta e o milagre acontece. Então para o milagre acontecer, tem que estar com a porta fechada. Fecha a porta nessa noite. Porque o milagre quer acontecer. E muitas das vezes impedimos de um milagre acontecer nas próprias nossas vidas. Como, pastor? Deixando a porta aberta. Glória a Deus. Não é uma porta física, é uma porta espiritual. Mesmo, Jesus. Que o inimigo, ele quando entra, ele bagunça. Ele quer colocar medo, dúvida, incerteza. Dizendo para mim e você, cadê o teu Deus agora que tu está passando por essa luta? Cadê? Cadê a multiplicação na tua casa, que teu marido não se converte, que teu filho não sai das drogas? Cadê? Ei, fique em silêncio. Aleluia, Deus. Fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Fique em silêncio para ouvir a resposta de Deus. Como
como silêncio, pastor, é no momento que nós fechamos a porta, irmãos. Não é necessário gritar, mas é necessário colocar a boca no pão. Porque talvez ela está esperando. E a nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém? Então guarda essa palavra. O tema dessa palavra que eu dou nessa noite para nós é: Deus proverá. Deus vai prover. Aquilo que estamos na necessidade, Deus vai prover na nossa vida. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Eu agradeço a Deus por esse momento único. Estamos aqui para adorar Ele, meu pastor Ailton, a qual nos convidou. Quero louvar a Deus pela vida do bispo que nos deu essa confiança.